Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito, tá bom? Teremos aí mais uma aula aí, uma videoaula da disciplina de Biologia Celular, tá bom? Hoje nosso tema será sobre comunicação celular, tá bom? Galera, eu estou fazendo essa gravação, ok? Iniciando aí o nosso quarto bimestre, tá bom? Para finalizarmos aí a disciplina de Biologia Celular. Então eu vou estar fazendo essa gravação, tá? Porque lá no Meeting nós não temos mais a opção de gravar, de realizar a gravação. Nós até podemos fazer aula pelo Meeting, mas caso aconteça de alguém não poder entrar no momento, ou às vezes a internet cair, nós não temos mais a opção de gravar. Então o que eu fiz então? Estou fazendo essa gravação, tá bom? Gravando, né? Fazendo essa gravação e eu encaminho para vocês em sequência aí, para vocês assistirem essa aula, ok? Aproveitem o horário da nossa disciplina de hoje, tá bom? Para assistir essa aula de biologia celular, tá bom? Então, galera, nosso tema de hoje, tá bom? É comunicação celular, ou nós podemos até comentar também sobre sinalização celular. Como é que as células se comunicam, né? Nós temos vamos se dizer que a célula fala e uma outra ouve. Mas como é que uma célula fala, entre parênteses, é claro, e como é que uma célula ouve, né, também entre parênteses. Nós vamos aprender hoje, né, aqui na nossa aula de comunicação celular, quais são essas vias sinalizadoras, né, o que a célula precisa para fazer essa comunicação. Quando nós falamos em comunicação celular, nós sempre lembramos de organismos multicelulares, mas em organismos unicelulares. Em organismos que são procariotos, eles também fazem comunicação celular. Então nós vamos ver hoje nessa aula aqui sobre comunicação celular. O que nós vamos ver aqui nessa videoaula, turma? Primeiramente, tipos de sinalização, né? Quais são os tipos de sinalização, os tipos de receptores. E dentre esses comentários, nós vamos ver aí também funções que são realizadas no nosso organismo que dependem aí dessas sinalizações e receptores que vão levar aí então a sinalização, comunicação celular. Bom, galera, antes de nós iniciarmos aí os tipos, né? O que seria comunicação celular? Quando nós pensamos, ouvimos falar de comunicação celular, o que nos lembra? O que nos faz lembrar, melhor dizendo. Tá? Então, de forma bem geral, né, pessoal, o que seria essa comunicação celular? É basicamente um processo, né, um complexo ali, né, processos complexos de comunicação entre as células. Tá? E esse processo de comunicação entre as células podem ser células que estão ali nas vizinhanças de uma célula, com células na vizinhança ali, pode ter comunicação, mas também, galera, olha só que legal, né, que importante isso, pode ser células de um tecido se comunicarem com outras células de outro tecido, de outro órgão no organismo multicelular, tá? Como é que isso vai acontecer, professor? Através de comunicação química, né? A gente vai ver aí fatores que exerce, né, essa função nos organismos. Então, é uma forma como a célula se comunica com a outra a partir de sinais que elas vão emitindo. Tá? O que faz parte, então, dessa comunicação celular, pessoal? Em grande parte, a maioria, pessoal, dessa comunicação celular, tá, vai depender do quê? Em grande parte, de uma proteína que nós chamamos de receptor. Tá bom? De uma proteína que nós chamamos de proteína receptora. Essa proteína receptora ela vai receber alguma coisa. O que ela vai receber? Ela vai receber uma molécula que nós chamamos de molécula sinalizadora. Tá? Nesse caso também, quando nós falamos em comunicação celular, nós temos também a célula sinalizadora, ela que vai exercer, né, a função de sinalizar. Em grande parte, ela vai produzir uma molécula sinalizadora, vai secretar essa molécula sinalizadora que vai se ligar a uma outra célula, que vai ter a proteína receptora, que nós chamamos de célula-alvo. Então, isso vai culminar então, em um determinado efeito. Então, nós temos uma célula, em grande parte, né, pessoal, de forma geral, a comunicação celular funciona assim. Nós temos um estímulo, o estímulo provoca na célula sinalizadora a produção, secreção de uma molécula sinalizadora. Secreta essa molécula sinalizadora e essa molécula sinalizadora se liga em uma proteína receptora. Essa ligação
esse complexo formado de molécula sinalizadora com proteína receptora vai gerar um sinal dentro da célula. Só que não é apenas um sinal, tá, pessoal? Em grande parte são uma cascata de eventos. Um sinal lá dentro ativa outro, que vai ativando outro, que vai ativando outro, até gerar o efeito final. Tudo isso, pessoal, nós incluímos aonde? Na comunicação celular. Como falei para vocês, isso pode acontecer dessa célula sinalizadora e a célula alvo, uma estar aí na vizinhança da outra, uma estar aí do lado da outra, mas pode acontecer também em distância muito longe também, tá? A célula sinalizadora está em um tecido, em um órgão, e vai fazer então um efeito numa célula alvo em outro órgão, tá? Também faz parte da comunicação celular. Então, é mais ou menos, né, de forma geral, tá, pessoal, que acontece a comunicação celular. Ah, mas essa molécula sinalizadora é o quê? Pode ser várias coisas, pessoal. Pode ser um peptídeo, um aminoácido, tá? Um lipídio, uma proteína, tá? Então pode ser moléculas pequenas, moléculas grandes, tá? Isso vai depender do tipo de efeito, né, de cada função que pode exercer no organismo. Então a molécula sinalizadora pode ter uma grande variedade, tá? Ela pode ter uma grande variedade. Então, a comunicação celular, tá, pessoal? Ela envolve a molécula sinalizadora, como nós vimos aqui no esquema, e uma proteína receptora, que nós chamamos de receptor, tá? Uma proteína aí que pode ter alguma outra constituição também além da proteína, tá? Isso, galera, isso é importante, tá? Vai gerar a conversão de um sinal em estímulo, tá? Então, olha aqui. Nós temos aqui nessa figura o estímulo que essa célula sinalizadora recebeu, ela gerou a liberação dessas moléculas sinalizadoras, isso vai converter esse estímulo, tá, em um outro sinal nessa outra célula. Tá vendo que acontece uma mudança de sinal, uma geração uma geração, uma conversão ali de sinais, tá? É a mesma coisa lá que nós temos, por exemplo, o rádio. Né? Nós temos lá as ondas, né, chegando no rádio e essas ondas são transformadas em quê? Em áudio. Não tem uma transformação, tá? Então, na biologia, pessoal, quando nós temos isso, em grande parte na comunicação celular, essa transformação, tá? Nós chamamos isso de transdução de sinal, tá? Não confundam, tá, galera, com tradução, tá? Isso é uma coisa lá da biologia molecular, da genética, né? Também uma coisa aqui da biologia celular. Mas a transdução é uma coisa totalmente diferente de tradução, tá? Transdução é essa mudança de sinal, de estímulo, né? Que acontece durante a comunicação celular. Então, de forma geral, tá, pessoal? De forma geral, é isso que acontece na comunicação celular. Que pode variar são detalhes e nós vamos ver em alguns tipos, né, que pode ter essa variedade de comunicação celular nos organismos, tá? Mas aí tem uma pergunta muito importante, né? Para que as células se comunicam? Né? Pensando principalmente no organismo multicelular, né? E nos organismos unicelulares, procariotos, para que elas se comunicam, né? Isso em grande parte, né, pessoal, vai depender, claro, das funções celulares, né? Pensando no organismo multicelular, se ele vai crescer, se ele vai se proliferar ou secretar alguma coisa, isso tem que ser muito bem coordenado, né? Isso tem que ser muito bem coordenado, não pode fazer de qualquer forma, né? Então, para coordenar tudo isso, tem que se ter o quê? Uma comunicação entre as células, tá? Como que as células se comunicam? Nós vimos no slide anterior, né? Nós temos um sinal que é gerado, esse sinal vai para a célula sinalizadora, né? Nós temos também a participação da célula-alvo, que vai ter os seus receptores, né? E a célula sinalizadora tem os seus ligantes, né? Ou moléculas sinais, que se ligam nos receptores, e tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar uma resposta. Uma resposta para aquele organismo crescer, uma resposta para aquele organismo se proliferar, uma resposta para aquele organismo secretar algum tipo de molécula, né? E enviar aí para outras funções no organismo, tá? Então é muito, pessoal, muito importante que a célula se comunique, né? E temos que entender essa comunicação, né? Porque muitas doenças aí, elas são baseadas de acordo com essa comunicação
celular, através desses receptores, tá? Muitos fármacos, muitos medicamentos, né? Eles têm em grande porcentagem, né? Inibir ou ativar esses receptores presentes aí nas células, tá? Então, é muito importante entender aí sobre comunicação celular. Bom, a célula animal, pessoal, tá? A célula animal ela depende, tá, de múltiplos sinais. Tá? Então não é só apenas um sinal que vai ser aí importante para o funcionamento daquele organismo, para o funcionamento daquela célula. Tá? Ela depende de múltiplos sinais. Então imagina, nós temos uma célula lá em que recebe o sinal A, recebe o sinal B, recebe o sinal C. 3 tipos aqui de comunicação celular. Esses 3 tipos são sinais aí para que aquela célula se sobrevive, né? Mas naquele momento ali, essa célula não vai apenas sobreviver. Ela precisa, por exemplo, crescer e se dividir. Então, além desses sinais que ela usa para sobreviver, ela também vai ter os sinais, né, a comunicação para crescer e se dividir. Tá? Ela também pode ter os sinais para se diferenciar. Tá? Então, notem, a célula ela depende de múltiplos sinais, e são sinais extracelulares. Tá? São sinais extracelulares. Quando a célula não consegue, não recebe nenhum tipo de sinal, ela se priva de qualquer sinal, tá? Ela entra em morte celular programada. A célula entra em apoptose, que é aquela morte que nós já vimos aí em aulas anteriores. Ok? E os organismos unicelulares? Pensando aí, nós sabemos que organismos multicelulares, claro, têm comunicação celular. Mas e os organismos unicelulares? Eles têm comunicação celular? Olha só que interessante, galera. Nós temos aqui a levedura, a famosa levedura do pão, né, que faz pão, Saccharomyces cerevisiae. Ela é um grande exemplo, tá, pessoal, que mostra que a comunicação celular também está presente em organismos unicelulares. Então, ele é um fungo. Né? Lá no grupo dos fungos, nós temos fungos pluricelulares e fungos unicelulares. Tá? A Saccharomyces é um exemplo aí de fungo unicelular, a famosa levedura. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Dependendo ali, né, do momento, nós temos aí nessas leveduras indivíduos haploides, tá? Indivíduos haploides aqui, ó, indivíduos que são N, que tem só um conjunto, né, de cromossomos, tá? São indivíduos haploides, tá bom? Durante ali alguns fatores, né, que devem ter ali ser necessários para esse exemplo, tá? Esses indivíduos haploides, olha só que legal, esses indivíduos haploides, eles começam a produzir e a liberar, tá? Algumas proteínas, tá? Alguns peptídeos, que nós chamamos de fator de acasalamento. Fator de acasalamento. Então imagina essas leveduras produzindo esses fatores de acasalamento e liberando, secretando para fora da célula. Tá? Esses fatores de acasalamento, pessoal, olha só que legal, eles vão se ligar às leveduras que estão ali próximas, que estão na vizinhança, tá? E quando se ligar nessas leveduras que estão na vizinhança, ela vai interromper a proliferação, ou seja, ela vai interromper essa divisão celular desses organismos. Tá? Quando acontece isso, o que imediatamente acontece? Esses indivíduos haploides, eles começam a se fundir, gerando o quê? Indivíduo haploide mais indivíduo haploide dá um indivíduo diploide. Por sua vez, esses indivíduos diploide, ou seja, 2N, né, que tem 2 conjuntos de cromossomos, tá? Esses indivíduos diploide, por sua vez, eles vão fazer meiose. Eles vão se dividir por meiose, aquela divisão lá que vai formar 4 novas células, tá? Só que olha só que legal. Durante a divisão de meiose, que nós já aprendemos, nós temos lá um importante acontecimento que acontece, né? O famoso crossing over, troca de informação genética. Quando esses seres diploides fazem meiose, eu vou ter origem ali de células haploides no final. Só que por causa dessas trocas de material genético, nós temos então essas células haploides com um conjunto novo de genes diferente das
dos indivíduos haploides lá do início. Tá? Então, olha só que interessante, né? Isso dá uma melhora na variabilidade genética. De que forma? Através de uma comunicação celular. Né? Os seres haploides lá do início, eles geraram esses peptídeos, secretaram, se ligaram a outras leveduras, e isso ocasionou esse processo aí para gerar novos indivíduos com conjuntos gênicos aí diferentes. Né? Isso em organismos unicelulares. Então, sim, tá, pessoal? Notem aí, sim, a comunicação celular acontece também em organismos unicelulares. Ah, mas professor, em organismos procariotos também ocorre, tá, pessoal? Também ocorre comunicação celular em organismos procariotos, tá? Um exemplo, pessoal, claro, nas bactérias, né? Muitas bactérias, quando elas estão se dividindo, e tem ali condições boas para que possa se dividir, elas vão se dividindo. Tem muito nutriente, elas vão se dividindo. O que acontece, galera? Conforme vai aumentando o número de bactérias, vai diminuindo a quantidade de nutrientes, tá? O que acontece? Essas bactérias começam a gerar substâncias, moléculas, que vão gerar aí uma comunicação celular para que aconteça o quê? Uma diminuição da divisão celular dessas bactérias. Também é uma forma de comunicação celular. Então, comunicação celular, galera, sinalização celular, são processos celulares que acontecem tanto em organismos procariotos, organismos unicelulares, organismos multicelulares, animais, vegetais, tá? Acontece em todos os organismos, aí, todos os seres vivos fazem comunicação celular. Eles necessitam de fazer comunicação celular. Bom, agora pensando mais em organismos multicelulares, galera, nós temos aí em grande parte dois tipos de comunicação. A comunicação local, tá? Que nós chamamos de comunicação local, ou seja, vai gerar comunicação, essa coordenação dessa comunicação vai acontecer, vai ser originada e vai acontecer aí no próprio tecido, tá? No próprio tecido ali, por exemplo, acontece uma comunicação celular para as células musculares do coração, os miócitos, eles se contrair e relaxar, contrair e relaxar. Isso vai acontecer no coração e vai propiciar funções para o coração, né? As células lá do nosso intestino, né, elas também vão sofrer ali tipos de comunicação para que ocorra então a coordenação do processo de digestão. Então são comunicações do tipo local. Existe comunicação à distância, tá, pessoal? Que é a distância, tá bom? Por exemplo, o sistema nervoso tem comunicação à distância, né? Nós temos o sistema nervoso central aqui, ó, o cérebro, né? A coluna aqui, mas nós temos também funções, comunicações nas periferias, em órgãos específicos que vão ser coordenados, né, pelo sistema nervoso. Também tem que acontecer o quê? Também tem que acontecer comunicação, né? Sistema endócrino também é um tipo de comunicação à distância, né? Nós temos aí diversas glândulas que vão gerar hormônios, que são moléculas sinais, que vão entrar na corrente sanguínea e vão agir em órgãos diferentes, em sistemas diferentes, tá? Então a comunicação celular tem a comunicação local e a comunicação à distância, tá? Outra coisa importante também, pessoal, quando nós falamos em comunicação celular, nós temos aí sinais extracelulares que vão agir de forma lenta e aquelas que vão agir de forma rápida, tá? Então imagina só que em cinza bem grandão nós temos uma célula, tá? Aqui essa linha mais cinza escuro é a membrana plasmática. E aqui em verde, ó, seria um receptor, né, uma proteína receptora. Em vermelho nós temos uma molécula sinal, extracelular, claro, tá? Uma molécula sinal. Quando essa molécula sinal se liga à proteína receptora, isso vai gerar uma comunicação, tá? Se essa via de comunicação, essa via de sinalização, ela ativar a função de uma proteína que já está pronta lá no citoplasma dessa célula, galera, isso vai alterar o processo ali citoplasmático e vai gerar uma ação, né? Vai gerar um sinal.
Isso é muito rápido. Então, aqui nesse caso, nós temos uma resposta rápida, tá? Nós temos uma resposta rápida. Então, tem comunicação celular que é rápido. Por quê? Porque a ligação da molécula sinal com a proteína receptora, e isso vai gerar sinais aqui dentro da célula, e que esses sinais vão ativar já proteínas que já estão prontas, tá? Agora pode acontecer uma outra forma também de sinalização, que é lenta, tá? Essa é uma sinalização rápida. Nós temos então também a sinalização lenta. Acontece também a ligação da molécula sinal com a proteína receptora, só que ela não vai ativar dentro da célula a proteína que está pronta. Ela vai ativar, galera, que aconteça a síntese da proteína, e essa proteína recém-sintetizada vai então gerar ali eventos que vai culminar em uma reação daquela célula, que vai culminar em uma função daquela comunicação celular. Então isso demora, isso é mais lento, tá? Isso é mais lento. Então o que nós podemos aqui fechar desse slide? Que na resposta rápida não envolve mudanças na expressão gênica e síntese de novas proteínas, tá? Por quê? Porque já está pronta a proteína, já está presente no citoplasma. Na resposta lenta, aí sim vai envolver mudanças na expressão gênica, vai ter que acontecer a expressão gênica, então o DNA, ele vai, a região específica do DNA vai ser usado como molde para gerar RNA, esse RNA vai ser usado para fazer síntese de proteína. Então aqui sim, uma resposta lenta, tá? Uma resposta lenta para aí gerar um alvo aí para essa célula, tá bom? Então nós temos aí a resposta que pode ser lenta ou a resposta que pode ser rápida. Então, galera, fazendo uma breve introdução, tá? Agora nós entramos aí nos tipos de sinalização celular. Como, né? Quais são os tipos de sinalização celular? Nós temos aí 4 tipos, pessoal. A endócrina, a parácrina, a neuronal e aquela que é dependente de contato. Tá? É bem fácil, pessoal, bem fácil esses tipos de sinalização celular. A sinalização endócrina, galera, é o seguinte. E vamos pensar aqui em um organismo, é claro, multicelular, tá? Lá no organismo multicelular nós temos esta célula aqui, ó. Esta célula, tá? Esta célula lá no organismo multicelular, ela tem uma função muito importante, que é produzir uma proteína, por exemplo, e secretar essa proteína, tá? Essa secreção, ela pode então entrar na corrente sanguínea, tá? Quando essa secreção entra na corrente sanguínea, nós chamamos isso então de hormônio, tá? Então o hormônio está envolvido aonde? Na sinalização endócrina. Quem produz o hormônio é uma célula endócrina. Aí nós temos os sistemas endócrinos, né, no nosso organismo que produz hormônio. Tá? Então, o que é essa sinalização endócrina? Então, vai ter uma célula que vai produzir uma molécula sinal, vai secretar essa molécula sinal vai então para a corrente sanguínea e vai atingir uma célula-alvo. Tá? Então, nós temos aqui uma célula-alvo em outro local daquele organismo multicelular. É claro que essa célula-alvo, ela só é uma célula-alvo por quê? Porque ela tem um receptor específico daquela molécula sinal. Tá? Então, nesse caso aqui, nós chamamos essa molécula sinal de hormônio. Tá, pessoal? Então, a sinalização endócrina é isso, tá? Nós temos células que vão produzir e secretar essa molécula sinal, que nesse caso nós chamamos de hormônio. O hormônio entra na corrente sanguínea, percorre a corrente sanguínea e vai ter então sua função em específico em algum tecido, em algum órgão, tá? Vai ter sua função específica, por quê? Porque essa célula, esse sinal, tá? Essa molécula sinal, nesse caso o hormônio, ela vai então atingir a célula-alvo. Por que é aquela célula-alvo? Porque aquela célula possui o receptor para este hormônio. Tá? Quem produz o hormônio? Nós chamamos de célula endócrina. Tá? Então, no caso
de sinalização endócrina, tá, pessoal? De sinalização endócrina, ela vai envolver o quê? A corrente sanguínea. Os produtos da secreção vão entrar na corrente sanguínea. Para os vegetais, né, não tem vasos sanguíneos, mas eles têm vasos condutores, né? Esses hormônios vegetais, eles vão atingir o quê? A seiva, vão ser distribuídos ali no vegetal e vai exercer suas funções nas suas células-alvo, tá? Então, sinalização endócrina tem envolvimento da célula endócrina, que produz uma molécula sinal chamada de hormônio, que entra na corrente sanguínea, então ele pode ser então transportado nessa corrente sanguínea para exercer sua função. Um exemplo, galera, de sinalização endócrina é o que acontece com a glândula pâncreas. Tá? Então, o pâncreas é uma glândula endócrina. Ela produz molécula sinal, envia essas moléculas sinais para a corrente sanguínea e essas moléculas sinais, nesse caso os hormônios, ela vai ter suas funções em específica. Um exemplo de hormônio do pâncreas é a insulina. Tá? Então, o pâncreas produz insulina, libera essa insulina na corrente sanguínea e essa insulina vai ter suas funções em vários tecidos, né? Que vai estar relacionada vamos dizer, em abrir as portas das células para a entrada de glicose. Tá? No entanto, que quando a pessoa tem aí problemas de diabetes, né, em grande parte o problema está aí, né, nessas portas que deveriam ser abertas aí na membrana plasmática para a entrada da glicose. Não abre, né, essas portas de entrada de glicose dentro das células e isso acarreta um aumento de glicose sanguínea. Tá? Então, sinalização endócrina. Outro tipo é a sinalização parácrina. Tá? Então, vocês viram aqui ó, que a sinalização endócrina, galera, a célula produz a molécula sinal que vai para a corrente sanguínea. Na sinalização parácrina, também vamos ter uma célula que produz uma molécula sinal. Só que essa molécula sinal, ela não vai entrar na corrente sanguínea, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma célula que vai estar produzindo essa molécula sinal. Vamos chamar aí de célula sinalizadora. Essa molécula sinal vai ser secretada, só que ela não entra na corrente sanguínea. Ela já vai agir, tá, pessoal, nas células que estão na vizinhança, tá? Ela vai agir nas células que estão na vizinhança. Então, essa molécula sinal, em vez de entrar na corrente sanguínea, como nós vimos nos hormônios, ela não vai entrar. Ela vai ser usada nas células que estão ali na vizinhança, tá? Então, no caso da sinalização parácrina, nós temos uma célula que produz molécula sinal que vai ser usada por células que estão na sua vizinhança. Tá? Essa molécula sinal nós chamamos também, em grande parte, nesse caso, né, de mediadores locais, porque eles vão se ligar a receptores de células das vizinhanças e vai gerar aquela sinalização, aquela comunicação celular. Tá? Existe também, galera, vamos dizer aí que é um subtipo, né, dessa sinalização parácrina. Nós vimos que a parácrina, nós temos uma célula que produz um sinal, libera esse sinal, que esse sinal vai agir em outras células. Tá? Mas tem também, pessoal, alguns casos em que tem a célula, ela produz a molécula sinal, ela libera a molécula sinal e essa molécula sinal vai ser usada pela mesma célula que a produziu. Tá? Quando isso acontece, nós temos uma sinalização autócrina. Tá? Então, nós temos aí uma sinalização autócrina. Tá? As células respondem aos mediadores que elas mesmas produzem. Tá? Por exemplo, ó, as células cancerígenas, tá? Muitas delas, em alguns casos, elas conseguem sobreviver e se proliferar devido a algumas sinalizações que se encaixam no tipo de sinalização autócrina. A célula cancerígena ela produz essas moléculas sinalizadoras, elimina e elas mesmas aí se ligam a receptores dessa mesma célula produtora para gerar sinais aí nessa célula. Tá? O processo de inflamação, tá, pessoal? O processo de inflamação é um grande exemplo aqui, ó, de sinalização parácrina. Tá? Existem células ali que vão detectar o processo inflamatório. Por exemplo, mastócitos são células que estão ali na nossa
no nosso organismo, quando detecta o processo de infecção, eles começam a liberar moléculas chamadas de histaminas. Essas histaminas vão agir nas proximidades para iniciar um processo de inflamação. No entanto, que quando nós temos um processo inflamatório, nós temos alergia, que é basicamente um processo inflamatório, às vezes o médico receita o quê? Um medicamento chamado de antihistamínico. Né? Ele acaba bloqueando a histamina. Se bloqueia a histamina, a ação da histamina, você não tem mais processo inflamatório, né? Você tem uma melhora ali da sua condição de alergia. Sinalização neuronal, galera. Então, a sinalização neuronal, como o nome já diz, vai acontecer aonde? Nos neurônios, tá? Vai acontecer nos neurônios, tá bom? Ela também não vai necessitar aí que essas moléculas entrem em corrente sanguínea, tá? Ela vai ter lá, então, a sua ação nos neurônios, tá? Diretamente nos neurônios, tá? Essa comunicação pode ser de neurônio com neurônio ou de neurônio com outra célula que não é um neurônio. Por exemplo, nós temos lá um neurônio ligado a uma fibra muscular, a uma célula muscular. Ela vai exercer sua sinalização neuronal para que aquela célula muscular se contraia ou relaxe. Tá? No caso da sinalização neuronal, a molécula sinal, tá? A molécula sinal nós chamamos de neurotransmissores. Tá? Vai ter vários tipos de neurotransmissores. Tá? Essa vai ser então a molécula sinal para sinalização neuronal. Ok? Sinalização dependente de contato é um outro tipo de sinalização também. Tá? Então, a sinalização dependente de contato, pessoal, diferentemente de outras que vai ter a liberação da molécula sinal, aqui não vai ter uma liberação da molécula sinal, não vai ter secreção de uma molécula sinal, tá? Nós vamos ter aqui a molécula sinalizadora que produz, ela vai produzir essa molécula sinal, só que essa molécula sinal, galera, ela vai ficar aqui na membrana plasmática, tá? Vai ficar na membrana plasmática da célula sinalizadora. Ela então vai se ligar no receptor da célula-alvo, tá? Então, notem que aqui não tem liberação da molécula sinalizadora, ela continua aqui na célula, aqui não tem a liberação da molécula sinal, tá? Então, por isso que nós chamamos de sinalização dependente de contato. Eu vou ter o contato da célula sinalizadora com a célula-alvo, através da molécula sinal e o seu receptor. Tá bom? Então aí nós temos um exemplo, um caso aí de sinalização também, que nós chamamos de sinalização dependente de contato. Um exemplo, galera, que acontece muito durante lá o desenvolvimento embrionário, né? Existem lá no início do desenvolvimento embrionário células que ainda não estão especializadas, né? Células que são totalmente ali iguais, né? Não estão ainda especializadas. Quando começa a iniciar o processo de especialização, tá? Existe lá momentos em que acontece um processo de sinalização dependente de contato. Né? Então, nós temos aqui, ó, várias células, tá? Com seus receptores em verde, tá? E aqui em azul uma célula, tá? Uma célula, nesse caso seria uma célula aí que vai estar sendo a célula sinalizadora, que tem em vermelho aqui na sua membrana plasmática, ó, a molécula sinal, que se liga aos seus receptores, e isso acaba ativando, então, que essas células aqui em laranja iniciem então, o seu processo de diferenciação celular. E isso culmina em grande parte aí, para o prosseguimento do desenvolvimento embrionário. Então, aqui, outro tipo de sinalização. Então, nós vimos o que aqui, então? Tipos, né, de sinalização. A endócrina, em que nesse caso nós chamamos a molécula sinal de hormônio, ela entra na corrente sanguínea, ela foi produzida pela célula endócrina, esse hormônio, entra na corrente sanguínea e vai agir lá no receptor de uma célula, nós chamamos de célula-alvo. A sinalização paráquina, em que nós temos uma célula que gera uma molécula sinal, que nós chamamos de mediador local, por quê? Porque ela vai agir nas células vizinhas, ela não entra na corrente sanguínea. Se for uma molécula que vai agir na célula que produziu essa mesma molécula, nós chamamos de sinalização autócrina.
Tá? Vimos também outro tipo de sinalização, a neuronal, né, que vai acontecer envolvendo aí os neurônios, e a sinalização dependente de contato, que vai ter sim o contato de uma célula com outra célula, nesse caso uma célula sinalizadora com uma célula alvo. Tá? Ok, galera, então para ir finalizando, agora nós vamos ver aí os tipos de receptores. Uma vez aí que nós vimos aí que nós temos vários tipos de sinais, né, de sinalização, isso vai depender, muitos das sinalizações celulares vai acontecer por receptores. Quais são os tipos de receptores? Tá? Nós temos aí dois grupos. Os receptores intracelulares ou receptores citosólicos, que estão lá no citoplasma, e os receptores, em que grande a maioria faz parte, os receptores de superfície celular, que estão ali na membrana plasmática, em grande parte na membrana plasmática. Tá? Bom, os receptores intracelulares, como o nome já diz, são receptores que estão dentro da célula, tá, pessoal? Estão dentro da célula. Isso é muito bom, por quê, pessoal? Porque existem moléculas sinais que são hidrofóbicas. Tá? Elas não gostam de água, são moléculas hidrofóbicas, são pequenas e hidrofóbicas. Tá? Elas conseguem passar facilmente a membrana plasmática. Tá? Tem muito lipídio, e lipídio também é hidrofóbico. Tá? Então, por ser pequenos, por serem moléculas pequenas e hidrofóbicas, conseguem nessas moléculas sinais atravessar a membrana, a bicamada lipídica, e aí essa molécula sinal aqui dentro da célula se liga ao seu receptor, que é um receptor intracelular, e vai gerar uma resposta, tá? E vai gerar uma resposta. Também tem-se muito relatado, tá, pessoal, em receptores nucleares, tá? Nesse caso também não deixa de ser citoplasmático, mas especificamente são nucleares, porque eles estão dentro do núcleo, tá? Isso altera a maquinaria da célula, que pode então estar ativando ou desativando genes, tá? Então, esses receptores intracelulares são muito importantes por causa disso. Exemplos de receptores intracelulares, né, envolvendo aí receptores, né, moléculas que estão envolvendo aí esse tipo de receptores intracelulares, são os hormônios, né, esteroides, os hormônios tireoides, vitamina D, ácido retinóico, o óxido nítrico, que é um gás, o monóxido de carbono também tem um gás, tá? Então, tudo aqui são o quê? São moléculas, né, são moléculas sinais que vão estar agindo através de receptores intracelulares. Tá? Então, quando eu falei lá para vocês que essas moléculas sinais podem ser de vários tipos, tá? Pode ser proteína, pode ser lipídio, aminoácido, um peptídeo curto, também pode ser gases, tá? Como por exemplo, óxido nítrico, que é um gás, e o monóxido de carbono também, que é um gás que vai estar funcionando também no processo de sinalização celular, tá? Agora, galera, nós vamos ver aí os receptores de superfície celular. Nós vimos aí primeiramente os de citoplasmático, agora nós vamos ver aí os receptores de superfície celular. Dentro desses receptores de superfície celular, nós temos três grandes famílias. Os receptores associados à proteína G, os receptores associados a canais iônicos e os receptores associados a enzimas. Nós vamos ver aí um por um aí, de forma bem rápida, galera. Primeiramente, os receptores associados à proteína G, tá? Nesse caso, galera, é a família mais numerosa de receptores de membrana. São os receptores associados à proteína G, tá? Então, o que nós temos aqui nessa ilustração, galera? Primeiramente, ó, essas duas faixas em cinza são a bicamada lipídica, tá? Em verde é o receptor, a proteína receptora. Tá? Em verde, a proteína receptora. Em amarelo, aqui, ó, meio que laranja, é a proteína G. Nós chamamos de proteína G, pessoal, porque em grande parte ela vai estar ligada ou com a molécula de GDP ou com a molécula de GTP. A molécula de GTP é a molécula de energia, energizada, como se fosse lá o ATP. Tem o ADP e o ATP, nesse caso nós temos o GDP e o GTP, tá? Eles estão envolvidos aí com a proteína
G, por isso que nós chamamos de proteína G. Ou ela vai estar ligada com a molécula de GDP ou de GTP, tá bom? Então nós temos aqui o receptor, a proteína receptora em verde, a proteína G, tá? E aqui nesse caso uma outra proteína, que nesse caso é uma enzima, tá? Como que funciona então esses receptores associados à proteína G? Então esse aqui, ó, esse aqui em verde que é o receptor, e por ele estar envolvido com a proteína G, nós chamamos esse carinha de verde de receptor associado à proteína G, porque ele vai estar assim associado, ele vai gerar um sinal na célula devido a essa associação com a proteína G. Como é que isso acontece, galera? Nós temos em a bolinha vermelhinha aqui, ó, seria a molécula sinal. A molécula sinal, bum, se liga ao receptor. Esse receptor, ele acaba ativando, então, a proteína G. E essa ativação da proteína G, por isso que nós chamamos de receptor associado à proteína G, ela ativa, então, uma enzima. E essa enzima, né, ela vai ativar, então, algum tipo de sinalização dentro da célula. E aí vai gerar uma cascata de evento que vai gerar, então, uma função em específico. Então, notaram aqui que essa sinalização aconteceu através de um receptor. Só que aconteceu essa sinalização com esse receptor associado a uma proteína G. Tá? Então, a maioria, tá, pessoal? A maioria pertence a esses receptores associados à proteína G. Nos seres humanos, tem aproximadamente aí mais... se apresentam, melhor dizendo, né, mais de 700 receptores associados à proteína G. Tá? Em camundongos, olha só aqui uma curiosidade, em camundongos, 1000 receptores associados à proteína G estão relacionados à sensação de olfato. Por isso que esses animais têm um olfato muito mais melhorado, muito mais desenvolvido que nós seres humanos. Por quê? Porque eles apresentam muito mais receptores para essa função. Tá? Eles atuam, tá, pessoal? Eles atuam de forma indireta, tá? Esses receptores em verdinho ali, ó, ele vai atuar de forma indireta na regulação da atividade de uma proteína-alvo, tá? Por que, professor, de forma indireta? Porque, ó, entre o receptor e a proteína-alvo, nesse caso uma enzima, nós temos uma proteína G. Tá? Por isso que nós falamos que esses receptores que estão associados à proteína G, eles vão atuar de forma indireta. Não vai ser esses receptores que vão ativar diretamente essa enzima aqui nessa ilustração, mas ele vai ativar a proteína G que vai ativar a enzima. Tá? A interação proteína-receptora, tá? E proteína-alvo, ela é mediada pela proteína G. Então, notem, né? Essa interação que deve ter com a proteína receptora com a proteína-alvo, ela só acontece por quê? Porque é mediado pela proteína G. Por isso que nós chamamos esse aqui de receptores associados à proteína G. Tá? Essa proteína-alvo aqui, ó, essa proteína-alvo, galera, nesse caso, nessa ilustração, é uma enzima, mas muito bem ela poderia ser um canal iônico. Tá? Poderia ser um canal iônico, podia, quando for ativado, né, pela proteína G, ela poderia então ser a porta de entrada para íons, né, ou porta de saída para íons, né, ou fechar essa porta. Então, essa proteína-alvo aqui, ó, nós podemos ter aí tanto uma enzima como também como se fosse um canal iônico. Mas ela vai depender do quê? Desse receptor associado à proteína G. Okay? Onde que eu encontro esses receptores associados à proteína G? Praticamente, galera, todos os tecidos dos organismos multicelulares têm receptores associados à proteína G. Tá bom? Outro tipo de receptor, galera, é aquele receptor que está associado a canais iônicos. Tá? Então, esqueçam, lá nós vimos associados à proteína G. Aqui eles estão associados a canais iônicos. Tá? Então, aqui, ó, novamente nessa ilustração, nós temos a bicamada lipídica, aqui é a região citosólica, né? Seria o citoplasma, aqui é a região do meio extracelular, tá? O meio extracelular. Aqui nós temos o receptor que está associado, então, a canais iônicos, tá? E aqui nós temos em azul seria os íons, tá? Então, notem, ó, o que acontece com esse receptor associado a canais iônicos? Ele está inativado, ele está com o canal iônico fechado. Vem a molécula sinal, se liga ao receptor
esse receptor que está associado ao canal iônico, ele se abre e permite o quê? Permite a entrada de íons, tá? Então notem aqui, eu não tenho a proteína G. Então aqui eu tenho um receptor associado de forma direta com o canal iônico, tá? Tá diretamente ligado ao canal iônico, tá? Está envolvido na sinalização sináptica isso aqui, tá, pessoal? Então a sinapse, vocês vão aprender isso lá em fisiologia, né? Ela acontece muito devido à entrada de íons, e isso muda, né, funções no neurônio que vai exercer então a transmissão do impulso nervoso, tá? Essa molécula sinal, neste caso, nós podemos chamá-las de neurotransmissores, tá? Esses neurotransmissores vão se ligar a abrir os canais, né? Eles vão se ligar aos seus receptores que estão associados a canais, abrir os canais, e isso vai alterar a permeabilidade a vários tipos de íons, né? Lembrando, esse tipo de receptor pode abrir o canal ou pode fechar o canal, e aí passar íons. Que tipo de íons? Íons sódio, potássio, cálcio, cloro, tá? São tudo íons. Íons, como já viram em química, são átomos aí, né, carregados de forma negativa ou positiva. Então quer dizer, pessoal, que isso acaba mudando o sinal elétrico ali da célula, tá? Então nós temos aí o que nesse caso? Nós temos um sinal químico, que é um sinal químico, que vai favorecer a entrada ou saída de algum tipo de íons, isso vai alterar o sinal elétrico. Então imagina só, chegou na célula um sinal químico, a célula vai gerar com esse sinal químico um sinal elétrico. Olha a mudança aqui de sinal. Eu tenho a entrada de um sinal químico e transforma esse sinal químico em sinal elétrico. Olha o processo de transdução que nós vimos lá. Tá? Não que outros vão acontecer, não. Também vai acontecer. Mas eu quis mostrar para vocês aqui, né? Bem específico. A transdução. Sinal químico é transformado em sinal elétrico. Isso então culmina o quê? Na alteração da voltagem das células. E isso vai culminar em diferentes funções aí para a célula. Aonde que eu tenho presente receptores associados a canais iônicos? Presente nas células do tecido nervoso e muscular. O muscular também vai ter essa função, né, de moldar a sua voltagem para fazer a contração celular. Ok, galerinha? Finalizando, nós temos os receptores que são associados a enzimas. Tá? Então, nós vimos primeiramente associados à proteína G, aqueles associados a canais iônicos, aqui agora associados a enzima. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui, galera, nessa primeira sequência aqui? Tá? Bicamada lipídica, duas faixinhas em cinza, bicamada lipídica. Em azul aqui, tá? Em azul são os receptores, tá? É um exemplo aí de receptor associado à enzima. Aqui nós temos uma molécula sinal. Quando essa molécula sinal se liga, ela junta, né, essas duas partes desse receptor e ativa esse receptor. Outro exemplo aqui também, nós temos aqui, ó, as duas partes dos receptores. Chegou a molécula sinal, uniu essas partes dos dois receptores, tornou então ativa essa enzima. Tá? Mas o que é diferente de um para o outro? Pessoal, notem aqui, galera, nessa primeira sequência, notem que o receptor em azul, ele tem uma região que já funciona como atividade enzimática. Tá? Então, o próprio receptor já tem um domínio catalítico ativo. Tá? Ele mesmo vai ser uma função, ele mesmo vai exercer a função de enzima quando esse receptor for ativo. O outro aqui, ele vai ativar os receptores que vão se juntar e esses receptores vão se associar a uma enzima lá dentro da célula que vai ativar essa enzima. Tá? Os dois são receptores associados à enzima. Aqui, nesse caso, um receptor associado à enzima em que o próprio receptor tem um domínio ativo. E aqui depois ele se associa, né, com uma enzima de forma separada. Tá? Então, ao serem ativados esses receptores, né, eles podem ser ativados como enzimas, como aqui nós vimos, né, ou estão associados diretamente com as
enzimas, tá? Notem também uma coisa muito interessante. O sítio de interação com o ligante fica do lado de fora, como nós vimos em todos os exemplos. O sítio com o ligante, com a molécula sinal, fica do lado de fora. O sítio de interação catalítico nesses exemplos, ou de ligação com a enzima, né? Então aqui nós temos o sítio catalítico, e aqui a local de ligação com a enzima fica dentro da célula, tá bom? Onde que eu encontro receptores associados a enzimas? Em praticamente todos os tecidos dos organismos multicelulares, tá? A maioria desses receptores associados à enzima são do tipo tirosina sinase, são receptores tirosina sinases. O que eles vão fazer, galera? Vamos dar um exemplo aqui, ó, em que isso aqui fosse uma proteína. Cada bolinha aqui, ó, é um aminoácido. Tá? Cada bolinha aqui é um aminoácido. Imagina que essa proteína está dentro da célula, tá? Tá lá dentro da célula. Acontecer então essa sinalização celular envolvendo receptores associados a enzimas, tá? O que vai acontecer com a atividade catalítica dessa enzima, né, que foi ativada? Ela vai chegar nessa proteína aqui, ó, bem na porção final. Essa proteína pode apresentar um aminoácido chamado de sinase, tá? De tirosina, melhor dizendo. Tá? Ela vai apresentar esse aminoácido chamado de tirosina. Essa tirosina ela vai receber dessa enzima um grupo fosfato. Ela vai ser fosforilada. Quem faz isso é uma sinase. Por isso que nós chamamos de tirosina sinase, porque vai receber um fosfato bem na tirosina de uma proteína. Tá? Quem vai fazer isso? Um receptor que vai ter a função de enzima que vai fazer essa inserção desse fosfato. Ou um receptor que ativa uma enzima e essa enzima vai fazer esse processo de inserir um fosfato na proteína bem na tirosina. Tá bom? Finalizando, galera, tipos de receptores, nós vimos aí receptores associados a canais iônicos, nós vimos aí receptores associados à proteína G, a maioria está aqui, e receptores associados à enzima. São importantes, pessoal, por causa disso, ó, em grande parte para a farmacologia, para a ciência que destina os estudos para os fármacos, para saber como é que esses fármacos vão agir no nosso organismo. Muitos deles vão inibir receptores, vão bloquear receptores, vão competir com receptores, vão ativar receptores. E isso vai gerar uma resposta para as células. Tá bom? Então, os receptores, os tipos de receptores, os tipos de sinalização é muito importante para a biologia, tá, pessoal? E a biologia sempre está junto aí também com a ciência chamada de farmacologia. Para finalizar, galera, dependendo do tipo de célula, tá, eu posso ter uma resposta diferente, até mesmo com a mesma molécula sinal. Tá? Então, imagina lá que eu tenho uma molécula sinal, essa molécula sinal em diferentes tipos de células pode exercer funções diferentes. Por exemplo, ó, acetilcolina. Tá? Acetilcolina é um neurotransmissor. Este neurotransmissor, lá na célula muscular esquelética, ela se liga ao receptor dessas células e vai ocasionar contração. A célula vai encurtar e vai contrair. Na célula muscular cardíaca, esse mesmo neurotransmissor se liga a um outro receptor da célula muscular cardíaca e vai provocar o inverso. Ela vai fazer a velocidade e força de contração vai diminuir. Então, enquanto aqui na célula muscular a acetilcolina realiza a contração, na célula muscular cardíaca ela diminui a contração. Olha só que interessante. Nas células das glândulas salivares, a mesma acetilcolina ela vai se ligar ao receptor e vai fazer uma sinalização para que ocorra a secreção de produtos aí que essa célula da glândula salivar vai possuir. Tá? Então notem aí, a mesma molécula sinal, acetilcolina, exercendo funções diferentes em células diferentes. Tá, pessoal? Isso pode acontecer também para outros tipos de moléculas sinais também. Beleza, galera? Era isso que eu queria passar para vocês, tá? Sobre comunicação celular, tá?
qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? Que eu estou aí disponível para tirar essas dúvidas para vocês. Lembrando, galera, esse conteúdo aí inicia então o nosso quarto bimestre. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí para vocês e até mais.